Cumpri. Te dou 2 minutos de bônus. Tá. De réplica. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Tudo bem? Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Como sempre. E eu costumo ressaltar esses momentos, embora a nossa pessoa, a nossa persona se faça importante para transmitir alguma coisa, né, que a gente está trazendo aqui, não deve ser o mais relevante, né? O relevante é a mensagem que nós estamos nos propomos a trazer. Então, eu lembro sempre da Maria Modesto Cravo falando, né? É preciso que eu diminua, né? Como dizia Paulo, preciso que eu diminua para que ele cresça. Então, eu tento sempre assim diminuir ao máximo, que vocês me notem o mínimo, mas que a mensagem fique, né? Isso é que é mais importante. A minha persona não é importante, de forma nenhuma. É importante a mensagem. Mas eu pergunto a vocês, e como psicólogo, fiquem tranquilos, que não vai sair daqui, tá? A gente tem um código de ética, né, de confidencialidade, enfim, e sigilosidade. Então vocês podem falar tranquilamente que não vai sair daqui, a menos que alguém daqui conte para outrem, né? Tipo assim, aquela coisa, eu vou contar só para ti, mas tu não promete que não conta para ninguém. Aí a pessoa diz, com certeza, não vai sair daqui, vai ficar só de nós. E aí ela faz a mesma coisa, né? Vai fazendo a mesma coisa e a coisa vai indo. Mas eu vou perguntar para vocês, se vocês quiserem responder. A pergunta é a seguinte: quem está aqui, qual a motivação de vocês estarem aqui? Por que eu pergunto isso? Dizem, né? Dizem as referências que a maioria de nós chegou até o Espiritismo por alguma demanda de martírio, de dor, de sofrimento, talvez, alguma frustração, alguma ruptura, algum trauma, enfim, alguma necessidade, né? Raros são aqueles, isso é o que dizem, eu não tenho certeza, mas imagino que aqui no Conrado Ferrari seja diferente. A maioria de vocês acordou hoje e pensou assim, minha vida está tão maravilhosa, eu sou tão aquinhoado assim, eu tenho tanta coisa boa na minha vida, tá tudo perfeito, tão perfeito que eu vou lá no Conrado Ferrari, na Casa Espírita, ouvir uma palestra, para ver se eu me sinto melhor ainda. Quem de vocês está nessa condição? Por favor, levante a mão. Veio por curiosidade? Sim. Boa. Obrigado. Já tem algum contato com o Espiritismo? Pouquinho? Bom saber. Ótimo. Maravilha. A maioria de nós, normalmente, né, procura o Espiritismo mais por uma questão de curiosidade, muitos, tá, claro. Pessoas inteligentes costumam se sentir atraídas pelo Espiritismo, isso é óbvio. Mas muitos para obter uma espécie de lenitivo, de consolação, de alívio, pelo menos para suas perquisições, assim, para suas... De certa forma, num mundo como o nosso,
inclusive as nossas dúvidas, a nossa curiosidade, e o nosso desejo de aprender, frente àquilo que a gente vê e as incongruências que a vida nos apresenta, isso gera uma espécie de desconforto. E o Espiritismo atrai esse público também, claro, porque ele oferece muitas respostas. Então, esse aqui é o outro. O nosso tema hoje é a força do testemunho. O alinhamento silencioso entre aquilo que somos, o que dizemos e o que fazemos. Certo? A gente poderia intitular, se fosse um livro, por exemplo, como Autoridade Moral. A força do testemunho, do exemplo. Mas quem sou eu para falar isso, né? Eu estou, como todo mundo, apenas transmitindo a mensagem. Não sou portador de autoridade moral nenhuma. Não me coloco nessa posição de forma nenhuma. Mas vamos refletir sobre isso, tá? Um pouco. E aí eu perguntaria para vocês o seguinte, ó, coloquei 3 perguntas que a gente chamaria de uma espécie de quiz, assim, né? Rapidinho. Eu perguntaria a vocês, se a vida de vocês hoje fosse exibida sem som, fosse um filme mudo, e apenas as nossas ações, né, diárias, mostrassem o que a gente pensa, o que a gente representa, os ideais e as ideias que a gente defende. Se a nossa vida fosse um filme mudo, se apenas as nossas ações nos representassem, o que as pessoas entenderiam sobre nós e sobre os valores que a gente tenta ensinar? E aí cada um pense para si mesmo, aquela pessoa, aquele filho, aquele irmão, aquele amigo, para quem eu possa servir de exemplo. Tá? Cada um pense com seus botões. O que, se as pessoas me vissem, e tivessem como referência apenas as minhas ações, como os valores ou aquelas ideias que eu defendo ecoariam nelas? Ok? Conseguiram pensar? Por outro lado, uma outra questão, por exemplo, se os nossos, e aí essa é mais íntima, se os nossos pensamentos e os nossos sentimentos fossem agora de cada um de nós, mostrados numa tela aqui na frente, nós nos sentiríamos como? Envergonhados? Nos sentiríamos validados? Nos sentiríamos como? Cada um pense para si. Se os nossos pensamentos e sentimentos fossem mostrados para o grupo aqui agora.
nós nos sentiríamos como? Vergonha. Pô, bacana. Cheios de moral. Nossas intenções são as melhores, sempre. Enfim. Não precisa falar. Se quiserem, podem falar, não tem problema nenhum. Não precisa. Vamos lá, então. Bom. Uma outra pergunta interessante que eu acho que ela cabe aqui. Cada um faz para si mesmo. Qual virtude ou qual qualidade a gente normalmente exige, entre aspas, ou presta mais atenção, ou inconscientemente ou conscientemente tende a julgar no outro ou nos outros, que a gente, quando está sob pressão, não mostra que tem. Paciência. Como? Paciência. A ciência da paz, né? Paciência. Ah, é difícil, é bem difícil. Porque nós somos seres comuns, né? Como? Nós somos seres comuns. Sim, claro, exatamente. Temos erros também. Exatamente. Perfeito. Nós somos viajantes aqui, nós não somos juízes. Nós somos viajantes. E eternos aprendizes. Essa seria a melhor condição íntima para nós nos colocarmos, o melhor posicionamento íntimo para a gente se colocar. Na condição de eternos aprendizes, sempre abertos a novas descobertas, a novas ideias, a mudar de ideia, se eu reconheço que errei em algum ponto, me equivoquei. Kardec fez isso. Homem inteligente. Ele, no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, por exemplo, ele falou sobre a possessão. Ele disse que isso não era possível. Depois, na Revista Espírita, em 1863, ele disse: tenho que voltar sobre os meus próprios passos e analisando casos da época, né? Os processos de Monzini, o caso da Julie, ele disse: tenho que reconhecer que, né? Eu havia dito que, mas agora eu tenho forçosamente reconhecer que as coisas são um pouco diferentes do que eu pensava ser. Ou pela observação, como era um cientista, né? Pela observação na época, eu percebi isso. Hoje, agora, após estudar um pouco mais, eu percebo aquilo. Então, a gente não é juiz. Um treino, gente. Treino. Isso é o ideal, né? Aí vai uma coisa prática, para treinamento prático, né? Para o dia a dia, para validar no dia a dia mesmo. Como é que a gente exercita a indulgência, por exemplo? Uma forma prática, porque o Espiritismo tem muito essa coisa de... O Livro dos Espíritos, por exemplo, né? 919 questões. E os espíritas, entre aspas, costumam dizer: não, o Espiritismo tem explicação para tudo. Explica tudo. A gente pode até entender, às vezes, o porquê, mas muitas vezes a gente não está a fim de entender o porquê. A gente quer saber como fazer para mudar a nossa condição.
nosso sentimento íntimo, a nossa, como a gente vem se sentindo em relação à vida, em relação a si mesmo. A gente quer transformação real, efetiva. A gente quer se sentir melhor, a gente quer se sentir mais feliz, a gente quer se sentir mais bem-estar. Sim ou não? Começa entendendo o porquê, né? Obviamente. Porque normalmente a gente vai desabafar com o espírita, né? E o espírita já lasca assim uma receita assim, tipo, faz isso, faz aquilo. Porque isso está acontecendo porque na vida anterior tu fez isso, fez aquilo, agora tá queimando karma. Né? Tá. Aguenta firme, porque não é com ele, né? Não é comigo. Mas tudo bem, eu estou brincando, tá, gente? Mas a gente está sempre com o desejo de ajudar, óbvio. Mas a irmã Sidufo, por exemplo, dá uma receitinha de treinamento, de como treinar a indulgência, que tem muita relação com a paciência. Ela diz que por conta da pluralidade das existências, da gente já ter vivido várias experiências reencarnatórias, a gente desenvolveu naturalmente a habilidade de julgar e perceber muito rapidamente o defeito dos outros. Isso a gente faz naturalmente porque é uma condição que a gente desenvolveu ao longo das várias etapas reencarnatórias. Como alguns condicionamentos que a gente desenvolveu ao longo da nossa vida até aqui, ao longo dos dias que a gente já viveu até aqui. Fruto de exemplos, de referências, né, na família, no trabalho, entre amigos, etc. A gente vem espelhando comportamentos. Isso ocorre consciente ou inconscientemente. Na maioria das vezes inconscientemente. E então a gente tem naturalmente essa habilidade, essa competência de julgar os outros e já dar uma martelada assim de juiz. E somos naturalmente psicólogos também. A gente olha a pessoa e faz um raio-x assim, rapidinho dela. É natural na gente, não tem como evitar isso. E não é bom que se evite isso também. Porque é importante, como Paulo disse, seja manso como as pombas, mas esperto como as serpentes. É natural que a gente tenha isso, até como um mecanismo de defesa, para distinguir aonde a gente está, com quem a gente está lidando, se a gente pode confiar naquela pessoa. Eu vi uma vez, numa série, eu acho, e eu achei, olha, daquelas frases para emoldurar. A mulher virou para a menina e disse assim: cuidado com as pessoas em quem você confia, porque a única pessoa que pode decepcionar você é aquela pessoa na qual você mais confia. As outras não vão decepcionar você. Você não tem expectativas, não criou grandes expectativas com os outros. Quem decepciona, frustra, magoa, fundo assim você, pode ferir você realmente, como se fosse uma facada pelas costas, assim, que você derruba você. Justamente aquelas pessoas em que você mais confia. E às vezes cegamente você se entrega assim de corpo e alma. Essas pessoas que vão ou podem e têm o poder nas mãos de derrubar você, realmente. Sim ou não? Então, nós temos essa capacidade de julgar e avaliar os outros, naturalmente. O que a irmã se recomenda?
Treinamento. Começar aos pouquinhos, que isso não é também a natureza não dá saltos, observar o que as pessoas têm de positivo, de bom. Olhei a pessoa assim, rapidamente já percebi que ela tem aquele defeito. Beleza. Mas eu percebi alguma qualidade nela? Sim ou não? Vamos observar melhor. Vamos tentar observar qualidades. Isso é um treino que ela recomenda, diário, para a gente ir mudando e se tornando mais paciente, resiliente. Porque o normal é tu ressaltar os defeitos. Os defeitos aparecem muito mais do que as qualidades das pessoas. Aos nossos Os olhos. nossos defeitos, a gente às vezes julga um defeito de uma pessoa que a gente tem o mesmo defeito. A gente espelha, a gente Só que projeta. a gente não acha que a gente tem esse defeito, que é o outro defeito. Exatamente, perfeito. O Espiritismo nos ajuda nisso. Né? A gente começa entendendo por que ocorrem as coisas. Causa, efeito, etc. E o segundo passo é ir treinando a nossa mudança, porque o que vai realmente nos fazer mais ou menos felizes, nos dá maior ou menor bem-estar, é o que a gente faz. E o outro só tem o poder que a gente concede ao outro, como eu estava falando aqui. A única pessoa que pode te decepcionar, te frustrar ou te magoar, é aquela em que você mais confia. E quando eu confio em alguém, eu entrego a chave, ou as chaves, do meu coração, da minha vida, para essas pessoas. Eu dou poder a elas de fazer o quê? E como as pessoas não são perfeitas, como eu também não sou, elas podem se equivocar. E eu posso me frustrar, e eu posso me magoar, e eu posso me ferir. Então, cuidado também, né, em quem eu confio, porque pode ser que aquela pessoa não seja má, aquela pessoa só não tenha todas aquelas qualidades que a minha expectativa criou em relação a ela. Expectativa versus realidade. Dizem os filósofos, né? Que tem até uma fórmula. Felicidade é igual a realidade menos expectativa. Quanto maior a expectativa, menor a felicidade em relação à realidade. Quanto maior senso de realidade, maior a felicidade. Menor a expectativa, maior o senso de realidade, maior a felicidade. Os filósofos brincam nos corredores sobre isso. Então nós somos viajantes, gente. A gente não é juiz. Nós somos eternos aprendizes. E aí vem a questão da congruência, uma das maiores, dos maiores geradores de infelicidade, de adoecimento e de afastamento do nosso bem-estar íntimo. Em psicologia a gente fala muito de congruência, assim como no espiritismo. Há uma convergência entre a ciência espírita e a ciência da psicologia. Quando a gente age de forma incongruente, isso gera um ruído interno, gera mal-estar. É o que o Pestalozzi, professor do Kardec, chamava de princípio do equilíbrio de potencialidades. Suíço, educador famoso, um vanguardista para a sua época. Kardec afirmou que foi muito influenciado por ele. O princípio do equilíbrio de potencialidades do Pestalozzi falava exatamente sobre isso.
ele aplicava isso no método educacional dele com as crianças e que deu muito resultado, embora as pessoas na Suíça naquela época não acreditassem que ele conseguiria fazer daquele monte de órfãos abandonados devido à Guerra Civil, que ele conseguiria fazer aqueles órfãos viver de maneira sadia, convivendo de forma fraterna, civilizada, educada, porque eram crianças que foram brutalizadas pela Guerra Civil. E a metodologia de ensino dele aplicava esse princípio do equilíbrio de potencialidades, ou seja, congruência entre aquilo que eu penso, entre aquilo que eu sei, que eu aprendi, entre aquilo que eu sinto e entre aquilo que eu faço. O que eu sinto, o que eu penso, o que eu faço. Para que não haja ruído, esse ruído interno que gera desconforto, que gera mágoa, que gera autocobrança, que não favorece o auto-perdão, a autocura, o auto-amor. E se eu não me amo, se eu não me quero bem, se eu não me cuido, se eu não me trato bem, como é que eu vou agir com os outros? Me tornar uma pessoa amarga, frio, insatisfeito, cheio de fel, frustrado. Eu tenho que investir em mim. Isso não é egoísmo, gente. Não é egoísmo. Egoísmo é antes eu, depois os outros. E dane-se todo mundo. E se eu tiver que pisar nos outros, eu passo por cima dos outros. Isso é egoísmo. Agora, cuidar de si com ética, sem que isso prejudique a outrem, é um dever que nós temos. Cuidar de si mesmo. Que aí eu aprendo, cuidando de mim mesmo, a cuidar dos outros também. É o que o Mário Sérgio Cortella costuma dizer, né? Ele diz, que eu já costumo falar sempre, eu adoro, isso é para botar também numa moldura. Aquilo que eu posso, que eu quero e aquilo que eu faço. Né? Tem coisas que eu quero, que eu posso, que eu quero, mas não é quero, devo e posso. Tem coisas que eu quero, mas não devo. Tem coisas que eu devo, mas não posso. E tem coisas que eu posso, mas não quero. Quando é que eu me sinto bem? Quando aquilo que eu devo é aquilo que eu quero e é aquilo que eu posso. Como Ulisses Guimarães dizia, felicidade é transformar o seu dever no seu prazer. De certa forma, é mais ou menos por aí. Quando aquilo que eu devo, que eu sei que eu devo, é aquilo que eu também quero, e é aquilo que eu posso, e eu faço isso na prática, eu me sinto bem. Sim ou não? Sim. Normalmente. Jesus não convenceu as multidões apenas por falar, mas porque ele era aquilo que ele falava. Ele demonstrava aquilo. Ele era um exemplo vivo daquilo que ele falava. Pestalozzi também. Aí, gente, a gente trouxe para vocês que a gente sempre gosta de validar alguma coisa através da ciência. Eu acho isso importante. Kardec disse, né? O Espiritismo acompanhará par e passo o avanço da ciência. Se porventura algum dia a ciência disser que o Espiritismo está equivocado em algum ponto, o Espiritismo se modificará para acompanhar a ciência.
e não o oposto. Kardec disse isso. Até agora não tivemos problema quanto a isso, graças a Deus. Pelo contrário, a gente tem psiquiatras, cardiologistas. A cardiologia está muito à frente da psicologia, inclusive. Eu tenho que dizer isso, como psicólogo. A cardiologia, no seu manual de recomendação de abordagem aos seus pacientes, dedica um capítulo inteiro à questão da espiritualidade. Com muitas referências, inclusive. A psiquiatria, então, hoje nós temos nas universidades, né, o Alexander Moreira, né, com grupos de pesquisa sobre espiritualidade, etc. Maravilhoso. O Giacomo Rizzolatti, ele fez uma pesquisa e descobriu que nós possuímos neurônios espelho. Neurônios espelho. O que significa isso na prática, gente? O que a gente faz, as pessoas que estão perto da gente, elas se contagiam sem se dar conta. Isso é explicado pelos neurônios espelho. O nosso cérebro é programado para imitar inconscientemente a conduta dos mais próximos. Inclusive, posso? Claro. Eu li a respeito de filhos adotivos, né? Uhum. Que muitos é a cara de um dos pais ou dos dois, né? A junção Acaba pegando até os trejeitos. até os trejeitos e não tem nada de consanguíneo, que é justamente esses neurônios espelhos que fazem com que essa criança adquira todas essas características. Verdade. Neurônios espelho. Depois pesquisem, né? Vocês têm aí, hoje tem Gemini, Grok, etc. Vamos pesquisar. É bom até, inclusive. Aprofundem mais, porque nosso tempo é pouco. O Espiritismo, por sua vez, se a gente fosse falar disso, aonde que isso converge, a ciência e o Espiritismo? O Espiritismo tem o princípio da irradiação mental. Os espíritos nos reconhecem. Como dizia Paulo, a gente está sempre cercado por uma nuvem de testemunhas. Quem é médium vidente, 24 horas, aquele médium vidente mesmo, consegue ver as nossas formas de pensamento. A gente plasma no fluido cósmico universal, que é a matéria, o que os físicos chamavam de éter, ou matéria escura. A gente plasma, é como se o universo inteiro tivesse mergulhado nesse fluido cósmico universal. E o nosso pensamento, ele vai plasmando imagens em torno de nós. Então, a gente é reconhecido pelos espíritos. Eles olham para nós e dizem, aquele cara, ele pensa mais, costuma, ou seja, o centro do pensamento daquela pessoa é mais nisso, ou é mais naquilo. Se preocupa mais com isso, com tal aspecto da vida, aspecto mais financeiro, mais emocional, pensa mais nisso, pensa mais naquilo, sente mais isso, sente mais aquilo, porque a gente vai... Dizem os médiuns, né? Os nossos pensamentos, especialmente os nossos sentimentos, que são mais poderosos, segundo a ciência, a gente tem outras pesquisas comprovando isso. Nosso coração, ele emite um pulso muito maior que o nosso cérebro. Enfim. Então, isso nos define, de certa forma, para médiuns videntes e para os espíritos que estão nos acompanhando como testemunhas. Que nem disse a delegada lá, a policial lá no Ghost, né? Mas então eu não vou tomar mais por aí. Brincou com quem assistiu o Ghost e lembra
do filme. Ah, se tem espíritos por aí, então, os observando. Gente, para finalizar, eu queria falar de uma parábola para vocês, deixar como mensagem para vocês. Estou dando horário ali. Um jovem discípulo perguntou para o seu sábio mentor: Mestre, eu falo tanto sobre o amor, mas sinto que as minhas palavras mudam. Não mudam ninguém. Eu falo tanto sobre amor, e vamos por aí, paciência talvez. Vamos incluir aqui, vamos dar uma alterada. Eu falo tanto sobre amor, sobre paciência, sobre indulgência para os outros, e parece que as pessoas não mudam. O que me falta? E aí o mentor apontou para uma pequena lâmpada de azeite no canto escuro da sala e perguntou: aquela lâmpada está gritando para que as outras pessoas a vejam? Aquela lâmpada, ela está gritando para que as outras pessoas a vejam? Para que as outras pessoas a sigam? Para que as outras pessoas mudem, escutem-na? Ele respondeu: não. Ela faz algum discurso sobre a importância da luz? Aquela lâmpada lá que está queimando no azeite, ela faz algum discurso bonito, maravilhoso sobre a importância da luz, como a luz funciona, o porquê a diferença entre a luz e a escuridão, etc. Também não. Pois bem, disse o mestre após aguardar uns segundos ou minutos, deixando o discípulo expectante, né? Ela apenas queima. E por estar queimando, ela ilumina. Quem está no escuro não precisa ouvir a lâmpada. Precisa apenas caminhar perto dela. É o contágio dos neurônios espelho. Para crianças, então, isso é exponencialmente mais importante. Não é tanto o que a gente fala, é como a gente fala, quando a gente fala, por que a gente fala e se a gente fala, porque às vezes é melhor não falar nada. E mostra como se faz. Mostra como se faz. Um dia a pessoa vai olhar aquele cara, aquela pessoa lá, aquela mulher. Bacana. Então que a gente saia daqui sem aquela coisa de tentar ser perfeito, que a gente não vai conseguir. Que a gente saia daqui com o desejo de queimar como um azeite da lâmpada, através de um tijolinho sobre o outro, aquele esforçozinho diário que a gente faz e não se dá conta, muitas vezes a gente também cresceu, melhorou e a gente não valoriza isso. A gente tem que parar às vezes e pensar, não, mas em relação a ontem, hoje eu estou melhorzinho, bem melhor. Olha o que eu fui, olha como eu era 5 anos atrás. Olha como eu estou hoje. Vitória, vamos comemorar. Vamos valorizar isso. Né? É exatamente o que aciona os neurônios de espelho. Essa nossa mudança diária. Esse pequeno esforçozinho que a gente faz diariamente. O seu exemplo silencioso é a maior caridade
A gente fala muito no Espiritismo em caridade. Muito. Essa maior caridade, a maior caridade que a gente pode fazer para os outros, é o nosso exemplo silencioso, como a vela, iluminando. O mundo não precisa de mais pregadores exigindo que os outros brilhem, que os outros façam isso, que os outros façam aquilo, que os outros mudem, que o mundo mude. O mundo precisa ou tem sede de presenças que confortam no escuro, de forma silenciosa. Levem conforto a alguém e vocês vão se sentir melhores. Quando a gente leva, consola alguém, quando a gente ajuda alguém, silenciosamente, a gente se sente melhor. Muitas vezes, uma coisa que me ocorreu agora rapidamente, a gente acha, trazendo um pouquinho, né, psicologia e espiritismo convergindo mais uma vez, a gente, uma coisa que acontece na prática. Quando a gente está com alguém que a gente quer bem, que a gente gosta, que a gente considera importante, a gente acha que deve estar falando o tempo inteiro. Se ficar em silêncio, parece que a gente está cometendo um crime. A gente começa a falar bobagem. Ou mal dos outros. O que é mais comum. Porque a gente traz esse condicionamento, lembra? A gente traz naturalmente esse condicionamento. Então, muitas vezes, só em estar junto, o que os cães e os gatos fazem, gente? Eles ficam falando, puxando assunto com a gente? Não, eles vêm, se encostam na gente e ficam ali, tipo assim, ó, eu tô aqui, conta comigo, tô aqui ao teu lado. Só em estar presente, tá ótimo. Você está passando uma mensagem silenciosa de eu estou com você. Eu estou do teu lado. Conta comigo. E é isso. Se quiserem colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta, eu não sei se a Mara nos deu mais 2 minutos. Teve um momento que você falou em indulgência. Eu assisti uma palestra faz umas 4, 5 semanas atrás e aquilo me... acho que hoje é a oportunidade de esclarecer, porque eu não perguntei no dia, não foi oportunizado. Né? Seja, letras garrafais, seja indulgente com os outros e severo contigo. Isso eu acho que eu senti hoje isso essa indulgência severa contigo pode te trazer um problemão. Pode gerar problema também. Esse severo, a gente tem que dar um desconto, né? A gente tem que reinterpretar ou ressignificar isso. Ou seja, antes de ser severo com os outros e complacente com você, com o que você faz, quer dizer, eu posso tudo, os outros não. Inverta isso que é melhor. Ou seja, em vez de ficar cobrando dos outros, cobre um pouco mais de você. Ou seja, você tem moral para ficar cobrando dos outros? Como diz no Evangelho, só tem autoridade moral para exigir alguma coisa aquela pessoa que faz aquilo rigorosamente. Mas o ideal para todos nós, pensem no macro, né? O que seria melhor para a convivência? Que nós ficássemos o tempo inteiro nos cobrando uns dos outros, severamente? Ou que a gente fosse mais amistoso uns com os outros? E com a gente mesmo. Isso começa com a gente. Que não é ser condescendente com os nossos erros, ou viciações, ou até impulsos criminosos, né? Não é isso. Isso a gente deve... ou seja, os nossos instintos não devem nos guiar, a gente deve conduzir os nossos instintos. Não é o cavalo que deve conduzir o cavaleiro, é o cavaleiro que deve conduzir o cavalo.
A gente tem esse poder sobre nós mesmos. A gente não tem poder de mudar os outros. A gente tem poder para mudar nós mesmos. Já pensaram nisso? Que poder que a gente tem nas mãos? Eu posso fazer o que eu quiser comigo mesmo. Hoje, por exemplo. O que eu quiser. Eu posso me tornar o melhor cara do mundo se eu quiser. Começando agora. Ou posso me tornar o pior se eu quiser. Investindo em mim. Mas os outros, eu só vou conseguir mudar se os outros quiserem. E assim mesmo, eu posso auxiliar os outros a se modificarem. Que o outro vai ter que fazer a parte dele. Não tem como. É importante que a gente aprenda a ser amoroso com a gente mesmo para que a gente seja amoroso com os outros. Se a pessoa que a gente mais ama, por exemplo, vamos imaginar aí alguém que a gente mais ama. Se a gente consegue ser amoroso com essa pessoa, por que eu não faço isso comigo mesmo? Eu não mereço? A minha filha, eu sou amoroso, indulgente, paciente com ela, etc. Relevo os erros dela 1000 vezes. Estou sempre ali disposto a ajudar, sou porto seguro dela, mas eu não mereço isso. Por quê? Por que eu não faço isso comigo mesmo? Ciente de que eu devo mudar, eu preciso me conhecer, né? Claro, saber aonde estão os meus defeitos, minhas virtudes, minhas qualidades, para poder mudar. Mas esse esforço não tem que ser severo, martirizante, doloroso. Tem que ser uma maleabilidade, né? Nós temos que ser maleáveis também, conosco, com os outros e conosco. As principais mudanças reais, elas ocorrem exatamente isso. Está provado cientificamente, inclusive, em estudos com alunos. Os alunos, as crianças costumam reter conhecimento quando em condições de amorosidade, de afetividade. Eu posso estar falando a maior verdade do mundo, a coisa mais importante do planeta. Mas se eu estiver chicoteando essa criança, ela não vai gravar. Ela vai rejeitar. É um impulso automático, é um mecanismo de defesa. Agora, se eu estiver ensinando até uma mentira de forma amorosa, ela vai fixar. Mais alguma pergunta, gente? Nós já passamos nossos 2, 3, 4 minutos. Eu achei bem interessante, principalmente quando tu começaste, porque